Vocês não acham que a vida seria mais leve se a gente parasse de assistir futebol, não? O negócio é o seguinte, hoje Vasco e Flamengo, derrota do Vasco, a gente tem algumas coisas pra comentar aqui. Já deve ser, sei lá, a terceira ou a quarta vez que eu posto algum vídeo falando o Vasco vai cair ou não, só que acontece que a cada rodada a gente tem um novo cenário, um novo contexto. Vamos falar qual é o de hoje. Dá pra imaginar o Vasco caindo ou tamo bem? É o que a gente vai falar aqui hoje, vem comigo, vê se você concorda. É o seguinte, meus amigos, hoje o time do Ramon Dias entrou em campo pro clássico gigantesco, o maior que a gente pode ter no Rio de Janeiro. Com esse time aqui, a gente tem algumas mudanças, nada muito grandioso, a gente tem a volta do Paulinho Paula, no mais, a gente tem também a volta do Gary Medel. Pra quem não lembra, no último jogo, o Maicon God of Zaga tinha jogado, e por incrível que pareça, tinha jogado bem. Enfim, de resto aqui, acho que é isso mesmo. Paiê mais uma vez titular e Paulo Henrique também mais uma vez titular. Daqui a pouquinho eu falo deles, mas antes, temos aqui também a escalação do Flamengo, que assim, nesse canal aqui, apesar de como vocês vê nitidamente eu torço pro Vasco, vocês sabem, e pra quem não sabe, fica sabendo agora, que eu também trato do Flamengo. No jogo de hoje é Flamengo e Vasco, mas tem muitas vezes que eu faço vídeo de Flamengo jogando contra outros times, então eu entendo um pouquinho do time, claro que não tanto quanto eu entendo do Vasco, mas assim, é curioso reparar que o Gabigol realmente vai se tornando um reserva desse time, né? Pelo menos do time inicial do Flamengo, porque a gente sabe que ele vai entrar no decorrer do jogo. E aí acontece umas coisas meio paia que eu não sei nem se eu preciso falar. Enfim, é curioso porque vai continuar no Flamengo, vai renovar. Se o Tite vê que ele realmente é banco, como é que vai ficar a situação? É o que a gente tem que pensar. Dito isso, rapaziada, o jogo vai começar. Antes disso, o futuro do Brasil, tá? O molequinho mandando sinal da Força Jovem e o Paulo Henrique meio tipo, caralho, moleque. Enfim, quando a bola começa de fato a rolar, eu deixei aqui a foto do Payet, porque o começo do primeiro tempo, eu diria que a primeira metade do primeiro tempo é muito do Vasco. E é muito do Vasco, aqui tá a foto do Payet, porque o Payet foi um dos bons jogadores do Vasco, pelo menos no primeiro tempo. Eu, particularmente, não gostei muito da atuação dele no segundo. Teve aquela bola que ele recebeu dentro da área e acabou que, tipo, vou chutar. Peraí que eu vou chutar. Acabou que não fez nada. Mas no primeiro tempo ele fez uma partidaça, deu ali bons passes e tal. Deu um cruzamento pro Verratti que acabou cabeceando meio fraco. Não é nem culpa do Verratti, ele tava meio que andando pra trás. Tava numa situação difícil. Mas a gente tem que pontuar aqui o cruzamento muito bem feito pelo Dimitri Payet. E outro passe muito bem feito por ele também foi dessa vez pro Gabriel Peck. Que é assim, cara, o Peck é aquele cara que eu já falei aqui pra vocês, que eu gosto, é um bom jogador, ajuda a gente dia sim, dia não. Não é toda vez, mas dia sim, dia não ele tá lá. Só que hoje recebeu alguns passes e, como é de costume, tomou algumas decisões erradas aqui e ali. Teve um lance lá que ele foi pra chutar, sendo que tinha opções pra tocar. Outras horas ele recebeu meio que cara a cara com o Rossi e acabou não conseguindo fazer nada. Mas é um bom jogador. Eu não acho que ele fez uma partida inteiramente ruim. Dava pra ter sido um pouquinho melhor na conclusão das jogadas. Mas é importante a gente comentar disso, porque assim, cara, o Vasco estava jogando contra o salário, contra a equipe, contra os caras que mais tem grana aqui no país. A gente tem um cenário nacional que o Palmeiras ganha muita coisa, que o Botafogo hoje é líder, mas querendo ou não, eu acho que o time do Flamengo ainda é aquele mais impressionante, pelo menos no papel, tá ligado? E vamos lembrar, tanto aí os amigos que é vascaíno quanto os amigos que é flamenguista, que no primeiro turno deste mesmo campeonato, não é que o Vasco perdeu pro Flamengo, a gente foi humilhado, a gente tomou 4 gols em 45 minutos. Que era Maurício Barbieri, né? Mas enfim, é um Flamengo que ainda é um time muito chato, um time muito forte, e agora, infelizmente, não tem mais São Paulo e nem Vitor Pereira, tem um técnico, o que, né, muda muita coisa, mas o Vasco começou um bom primeiro tempo. Então, diferente da partida que a gente perdeu, por exemplo, pro Santos, a gente perde mais uma vez aqui, só que diferente daquele vídeo contra o Santos que eu fiz depois do jogo, hoje não é uma derrota tão amedrontadora, porque o Vasco perde, mas joga relativamente bem. Por mais que isso aqui pareça muito um papo de derrotado. Enfim, vem comigo que a gente desenvolve. Depois, o Flamengo da metade pra frente começa a crescer e um dos primeiros momentos, esse aqui que o Arrascaeta nem tá aparecendo, mas ele vai aparecer, que ele cobra uma falta e passa muito perto. Aqui começava a levar perigo o time do Flamengo e na sequência a gente tem esses dois aqui começando a tretar. O Fabrício Bruno, que eu acho que hoje é o melhor zagueiro do Flamengo. Existiu momentos, e aí eu quero que você, flamenguista, comenta aqui se você concorda ou não. Existiu momentos que eu cheguei a comentar que, eu acho que hoje, naquela época, é o Léo Pereira. Eu acho que agora já é o Fabrício aqui tretando com o Verratti, Fabrício pagando de machão, que não sei o que, o Verratti meio caguei, que não sei o que, o Fabrício aqui mostrando que se tem dinheiro pra salário, não tem dinheiro pra camisa, fizeram aqui o número com corretivo, provavelmente alguma ação de Dia das Crianças, alguma coisa assim. Enfim, pessoal, Fabrício Bruno treta com o Verratti, o nosso atacante, e depois o próprio Fabrício vai de cabeça, manda a bola, o Léo Jardim faz uma defesa monstruosa, ela bate, rebate, volta
volta no Fabrício e o Léo Jardim aparece de novo. Tá ele aqui. Mais um jogo que, apesar da derrota ter acontecido, a gente poderia ter perdido essa parada de novo em final de primeiro tempo. E aí quem é vascaíno tá ligado que, meu Deus do céu, chega no final do primeiro tempo, o Vasco esquece como é que marca. É impressionante como cada jogo, você pode pegar todos os vídeos meus aqui, vai ter alguma coisa acontecendo em finalzinho de primeiro tempo. A gente pode fazer um excelente primeiro tempo, pode, sei lá, marcar gol, não foi o caso de hoje, mas às vezes é. Só que sempre no finalzinho do primeiro tempo a gente passa um sufoco. E dessa vez, o sufoco não se concretizou em merda, graças a ele mais uma vez. O Léo Jardim é um goleiro sensacional, que chegou a ser criticado não por mim, mas pela galera e tal. E hoje eu acho que já é unanimidade. Quase que o desgranhento do Fabrício Bruno, que é um excelente zagueiro, faz de cabeça, mas defesaça. O Fabrício, que é um cara que eu já vi gente até pedindo ele na seleção. Aí, com todo respeito ao mesmo flamenguista, eu acho que já tá forçando a barra, mas é muito bom zagueiro, que aqui parou no goleiro Léo. E aí, depois, ainda no primeiro tempo, a gente tem uma boa chance com o Peck. Já ia falar Paquetá, sei lá por quê. A gente tem uma chance com o Peck, que acaba batendo no Léo Pereira e vai pra fora. Dessa vez aqui, eu acho que não foi tomada de decisão errada, tinha que finalizar, finalizou, acabou não tendo sorte, normal, acontece. E dessa forma, a gente termina o primeiro tempo 0-0. Só que aquele tipo de 0-0 que, primeiro, o Vasco muito bem. E eu falo o Vasco muito bem porque, novamente, a gente tomou um apavoro pro Flamengo ainda esse ano no Campeonato Brasileiro, que, meu Deus do céu. Vamos lembrar que na época de Maurício Barbieri, terminou o primeiro tempo a gente perdendo de 4-0, tá ligado? Então, assim, o Vasco joga muito bem. Como eu falei, em parte é um papo meio de derrotado, mas assim, cara, a gente há de reconhecer também que não dá pra ganhar sempre. Tá certo que a situação do Vasco, por exemplo, a gente perde hoje e volta mais uma vez pra zona. Mas isso aí ainda é sintoma de um time que teve Maurício Barbieri por tanto tempo. Não dá pra querer que o Vasco ganhe todas, tá ligado? O que me incomoda muito é quando o time, além de não ganhar, joga mal. Que contra o Santos foi isso. O time perdeu a cabeça, jogou mal, não fez nada, tá ligado? Foi isso. Hoje não. Hoje jogou bem, acontece perder normal, mas antes da gente falar de perder em si, vamos dar sequência, porque o bagulho é o seguinte, e comenta aí se você discorda, tá ligado? Tamo aqui na moralzinha, é isso mesmo. Porque o segundo tempo volta, e aqui o Wesley, cabeça de nós todos, ele aparece salvando de cabeça um chute do Praxedes, ele tira um chute que levava muito perigo, os próprios flamenguistas, ou aqui o tamanho da caixa d'água do menino, que é realmente bem avantajada, só que assim, é um lateralzinho bem bonzinho, né? É óbvio que hora ou outra ele faz umas doideiradas aí, mas é ok. E nesse momento aqui, salvou que o goleiro Rossi nem precisou pegar. Rossi, que inclusive vai aparecer aqui, que eu acho que o Tite achou de fato o titular dele. Existiam pessoas que falavam que, será que agora com a chegada do Tite, o Santos não volta a ser titular, não? Ou no mínimo ganha uma chance? Aparentemente não, vai ser o Rossi mesmo. O que acontece, rapaziada? Agora sim, falando nele, falando no Rossi, a gente tem ele com o Verratti. O Verratti, como sempre, recebendo uma bola do meu amigo Lucas Pintão. O Lucas Pintão cruza na área, o Verratti, numa bola que nem é tão fácil assim de cabeça, ele leva muito perigo. Aqui, eu vou até deixar a imagem parada aqui. Aqui era o momento do Vasco fazer 1-0. E ganhar o jogo. Fechar a casinha e tentar, né? Não tomar gol pra, assim, ganhar o jogo. Primeiro, o Lucas Piton cruzando é maravilhoso. E mesmo assim, mesmo quando não sai um cruzamento 100%, o Verratti leva perigo de qualquer jeito, uma bola que não é fácil. Você joga isso aqui pro Pedro Raul, provavelmente ele ia tentar ir de pé e ia chutar pra cima, se é que ele ia acertar a bola. Enfim, o Verratti muito bom. Agora, o Rossi é um... Não era pra pegar uma bola dessa aqui, né, meu amigo? Deixa passar o bagulho. Assim, vocês já ganharam o primeiro jogo do brasileiro. Pegou, é isso aí, não tem muito que chorar o leite derramado. E o Vasco teve seus momentos. O Vasco perde jogo, mas é importante a gente pensar que perdeu jogando bem. Porém, também, esse perdeu jogando bem não garante muita coisa, não. Porque na sequência, tem mais um lance com o Verratti, que a bola sobra, ele chuta, passa aqui no Zé Gabriel e vai pra fora. A imagem pausada, a bola tá aqui, o Zé Gabriel tá aqui, o gol tava aberto. E aqui é muito louco porque, assim, se você vê só melhores momentos de um jogo e você não vê o jogo inteiro, se você não para pra ver os 90 minutos, você pode ter uma impressão errada do que foi uma partida. E por isso a análise de futebol você não faz vendo melhores momentos. O Zé Gabriel cagou no time aqui. Cagou. Era um gol fácil, era um gol feito, era um gol que provavelmente eu faria. E eu jogo bem? Não, mas eu faria. Só que assim... Por que eu falo de melhores momentos não definem um jogo? Porque, pelo menos pra mim, a partida do Zé Gabriel foi monstruosa. Se um dia eu critiquei esse cara, hoje, com a chegada do Ramon Dias, ele é outro jogador. Mas muito bom. Tanto é que,
poucos minutos depois desse lance aqui, ele sai, ele é substituído, entra o Jair Jamanta, né? Porque, nossa Deus, que velocidade tem o Jair. E aí o Vasco toma gol. Não é exatamente que, tipo assim, não, foi só porque o Zé saiu que a gente tomou gol. Mas você vê que ele tem uma influência muito grande. É absurdo como, apesar de ter jogado fora a nossa chance da vitória aqui, ele fez uma partida boa. É que assim, quem não faz no futebol, toma. E falando em tomar, tá lá, o Gerson faz aqui o gol numa vacilada da zaga ali que, tipo assim, o Vasco estava sendo corajoso de ir pro ataque para tentar ganhar, uma postura digna, uma postura de quem sabe onde tá, que é na zona do rebaixamento, então tá tentando sair de lá, tá tentando jogar como time grande, só que nessa de jogar como time grande, pode acontecer uns perigos desses, vem uma bola aqui pro Gabigol, que tinha acabado de entrar, ele é marcado pelo Medel, o Léo corta, vem de trás o Gerson e aí não tem pra goleiro, não tem pra ninguém, comemora aqui os dois. Primeiro, como eu falei, o Gabigol começa como reserva, mas entra e importante do jeito que ele é, ainda mais em cima do Vasco, meu Deus do céu, como que eu odeio esse cara. Enfim, ele é importante mais uma vez, dá ali um bom passe. O Léo Pelé corta. O Léo Pelé, por outro lado, eu achei uma partida bem fraquinha dele, especialmente no primeiro tempo, mas ele tava com uma vontade. Mas uma vontade de entregar que é impressionante, tá ligado? Hoje eu cheguei ao ponto de loucura no primeiro tempo de, na minha mente, falar, poderia entrar o Maicon God of Zaga, né? Eu cheguei a pedir mentalmente. Mas assim, pessoal, o Flamengo vai para segundo lugar. Não acho que o Flamengo vai brigar pelo título. Assim como não acho que o Bragantino vai brigar, porque eu acho que o Botafogo já foi, tá ligado? Posso estar enganado. Porém, em questão ao Vasco, e aqui eu quero saber a sua opinião. Vem comigo aqui. Pra mim, essa derrota de hoje só não chega a ser tão ruim por causa disso aqui. Por um lado, a gente teve o Cruzeiro fazendo 1-0 no Atlético. Acho que agora o jogo já acabou, ficou dessa forma mesmo, o que é ruim. Porém, a gente tem o Santos tomando uma sapecada e ontem tivemos o empate do Goiás com o Cuiabá. O que eu queria dizer pra vocês? Vão acontecer derrotas. O que importa agora, o que faz esse jogo de hoje não ser tão ruim, é a próxima partida contra o Internacional. Eu acho que não foi tão ruim perder hoje, por mais que é contra o rival e tal, mas faz parte do meio do caminho. E se você discorda de mim, você vem aqui pra minha live agora na Twitch conversar ao vivo comigo, que eu tô ao vivo lá. Clica aqui, primeiro link da descrição. Vamos lá pra Twitch. E se você tá vendo depois de bastante tempo que o vídeo foi postado, aí eu não posso fazer nada. Link na descrição, vem pra Twitch.